Boa noite. Estamos aqui na live do Conselho Estadual de Saúde, hoje discutindo saúde e poder popular com duas convidadas especiais. A primeira live com mulheres e duas mulheres muito especiais. Assim. A Elaine é servidora federal, lotada no INTO, do Conselho Federal de Serviço Social e conselheira do Conselho Nacional de Saúde. E a Mariana, que além de minha amiga, é professora da Escola Joaquim Venâncio e membro da Câmara Técnica do Conselho Nacional de Saúde, e nós três somos membros da Frente Nacional contra a Privatização da Saúde, nos une, né? Então, a gente pensou um pouco esse tema, né, porque no bate-papo anterior, a gente estava discutindo que é uma coisa que nos une, né, e eu acho que cabe da gente discutir um pouco a potência e os limites desses espaços. Assim. Quer começar, Elaine? Pode ser, posso começar. Bem, boa noite, né, todas, todos. É um prazer, né, estar aqui nessa live com a Alexandre, com a Mariana, né, companheiros aí da Frente Nacional contra a Privatização da Saúde, né, das lutas no Fórum de Saúde do Rio. Né, eu acho que as lutas em um estado com tantas contradições, né, que vêm sendo bem desafiadoras, e num momento como esse, de uma pandemia, né, em que a gente tem aí cada vez mais a necessidade e a urgência da luta em defesa da saúde pública, né, e do Sistema Único de Saúde, como uma luta que não se restringe ao setor saúde, né, como uma luta que se extrapole para o conjunto das necessidades sociais, né, e que, inevitavelmente, escancara as contradições dessa sociedade em que a gente vive. Né? As contradições dessa sociedade marcada pela desigualdade social, né? Marcada pela contradição entre capital e trabalho, né? Marcada pelos tensionamentos entre o público e o privado, né? E como que tudo isso vai repercutir, né, na forma como o país vem enfrentando a pandemia, né, de Covid-19. Né? Eu digo como o país vem enfrentando, mas, na verdade, nós, lutadores e lutadoras, né, da classe trabalhadora, estamos enfrentando. Porque o governo não está enfrentando. Né? O governo está negando a pandemia, está negando a necessidade de respostas do Estado, né, ao adoecimento e à morte, né, e um conjunto de mortes, né, de milhares de mortes evitáveis. Porque se trata de uma pandemia com componentes epidemiológicos, né, que poderiam ser inevitáveis em alguns contextos sociais, mas que são evitáveis num país como o Brasil, em que esse adoecimento e esses óbitos têm classe social. Né? Tem CEP nas periferias, nas comunidades, nos subúrbios, né? Tem a cor da população negra, de indígenas, de quilombolas, né? Enfim, vem afetando a classe trabalhadora de forma muito perversa e cruel. Né? A mesma perversidade, né, que é trazida pelo capitalismo historicamente, né, mas que é escancarada pela pandemia. Né? Então é importante a gente reafirmar, né, essa perspectiva de uma luta social que não tem ilusões quanto a esse governo que vem negando a pandemia. Né? Eu acho que colocar a centralidade da luta em defesa da saúde, né, e da sua articulação no âmbito da luta de classes, né, porque não se trata, né, de uma luta por um sistema em termos apenas organizativos desse sistema. Né? Se trata de uma luta para que não haja uma seleção daqueles que merecem viver. Né? Então, tornar evidente também, né, a relação da saúde com as condições de vida e trabalho. Né? Saúde não é ausência de doença, saúde não é bem-estar físico e mental. Saúde é, de fato, o resultado, né, das relações sociais que nós vivenciamos. Ela é determinada socialmente, e essa determinação social precisa ser lembrada e explica,
né, muito do acesso e da falta de acesso que a gente tem à saúde em todos os seus níveis, desde a atenção básica, né, passando aí pela parte diagnóstica até a atenção hospitalar de alta complexidade, né, é marcada por essas contradições. E a perspectiva de uma saúde que é coletiva, né? A saúde que alguns querem que seja privada e individual não é, né? A saúde de um indivíduo e de uma família afeta a saúde de toda a coletividade, né? Esse processo de saúde e doença é coletivo. E esse é um outro elemento que a pandemia escancara, né? As pessoas com recursos, né, que podem ter acesso à saúde, o descuido delas, né, seja com o uso de máscara, né, com a ida e o fomento de aglomerações, vão repercutir, né, na vida daquele sujeito que mora, ainda que distante dele, né, numa comunidade, coletivamente, e de orientações, né, na perspectiva da Organização Mundial da Saúde, né? E nesse sentido, reafirmar algumas pautas, né, que o Conselho Nacional de Saúde, o Fórum de Trabalhadores, né, do SUS, o FENTAS, e a Frente Nacional contra a Privatização da Saúde têm levantado, né? Primeiro, a revogação da Emenda Constitucional 95, né, que já retirou 22,5 bilhões do SUS, de acordo com os dados da COFIN, né? A defesa da aplicação imediata de mais recursos no SUS, né? E no combate à Covid-19. Não só recursos na saúde, mas recursos para combater o coronavírus, seja na saúde, seja na perspectiva da renda básica emergencial, né? E a gente precisa aí lembrar, né, alguns dados do levantamento de um boletim semanal que a Comissão de Financiamento do Conselho Nacional de Saúde, a COFIN, vem divulgando, né? É um estudo realizado por assessoria e conselheiros do Conselho Nacional de Saúde, coordenado, né, pela mesa diretora e no âmbito do Conselho, da Secretaria Executiva, e ele aponta, né, que o Ministério da Saúde tem 39 bilhões de recursos para enfrentamento ao coronavírus, né? E desses 39 bilhões, 56% estão parados, sem uso. Né? Então, assim, não é uma falta de enfrentamento porque há ausência de recurso, né? Há uma falta de enfrentamento por uma vontade política, né? Por uma perspectiva genocida, né? Que empurra a população para a morte, né? Então, a gente tem aí, né, uma redução, né, dos recursos que estão no orçamento para aplicação direta do Ministério da Saúde, né? Havia 11,4 bilhões de recursos disponíveis no orçamento para aplicação, e esse número caiu para 10,1 bilhões, né? Desse recurso que caiu, né, 69% ainda não foi usado para compra de respiradores, para compra de máscaras, para qualquer recurso necessário para enfrentar a pandemia. Então, a gente tem 69% desses recursos parados, né? A gente tem aí os recursos destinados a estados e municípios também parados, né? 58% dos recursos disponíveis para os estados e para o Distrito Federal estão parados sem uso, né? Apenas 4,1 bilhões foram utilizados. E cerca de 50% dos recursos destinados aos municípios também estão parados, né? Além desse recurso paralisado, a gente tem aí uma distribuição desigual dos recursos, né, que não condiz com a necessidade regional, né, que é um problema histórico, não é um problema só do atual governo, né? A região norte, a região nordeste, historicamente tem aí um repasse de recursos aquém das suas necessidades, né? E destacando aí, né, o combate ao Covid com relação ao auxílio emergencial, né, aquele auxílio emergencial que o governo alegava que não tinha recursos, né, para pagar, a gente tem aí 254 bilhões para o uso desses recursos, né? E apenas 49% foi empenhado,
né? E desses 49%, nem tudo foi pago já, né? Mas ainda que a gente considerasse os 49% como pagos, né, é muito pouco em 3 meses de benefício. Com uma população necessitando receber esse recurso, você tem um percentual, né, menor que 50%, né, empenhado. Né? Agora a gente vai aí para uma prorrogação desses benefícios, né? E o argumento da falta de recurso é mais uma vez falacioso, né? Porque existem recursos dentro dos disponíveis no orçamento e ainda que não existissem, né, a gente sabe que a taxação de grandes fortunas, a revogação da EC 95, a revogação da desvinculação de recursos da União, né, auditoria da dívida pública e várias outras medidas iriam trazer os recursos, né, que nós precisamos para as necessidades da classe trabalhadora, né? Então, a gente tem como uma outra bandeira do Conselho Nacional de Saúde, alvo de recomendações e debates, né, a regulação estatal, né, dos leitos públicos e privados em uma fila única, né? Então, que a gente não escolha quem vai morrer e quem vai estar num leito de CTI com base na capacidade de pagamento, que essa regulação seja em fila única, né? A gente tem a pauta aí de proteção para os trabalhadores e para toda a população, né? Equipamento de proteção sempre foi uma pauta de trabalhadores e trabalhadoras da saúde, nunca sobrou no Sistema Único de Saúde, mas agora adquire níveis ainda mais preocupantes, né? E não falo só de profissionais de saúde, né? Equipamento de proteção e a testagem, inclusive, que precisaria ser ampliada, ela precisa ser para toda a população, né? A gente não pode cair nas armadilhas das pautas corporativas, de fazer essa defesa só para quem trabalha na saúde, né? A gente precisa fazer essa defesa para o conjunto da população e para trabalhadores e trabalhadoras de serviços essenciais, que não são só da saúde. Tem o transporte público, metroviários, rodoviários, né? E diversos segmentos da população que necessitam, trabalhadores dos Correios, né? E vários exemplos que a gente poderia dar, né? Então, é um quadro bastante preocupante que a gente precisa enfrentar coletivamente, né? O Conselho Nacional de Saúde ele vem sendo um dos espaços, né, para esse enfrentamento, né, junto com a Frente Nacional contra a Privatização da Saúde, com o FENTAS, né? Há uma articulação de frentes, como a Frente em Defesa da Vida, que reúne diversas entidades e aí formulou um plano de enfrentamento à Covid-19, né? Mas é importante a gente falar também, né, dos limites de alguns espaços, né? O Conselho, como um espaço institucional, né, que tem ali na sua representação gestores, né, há muitas disputas estabelecidas, né? E a gente pedi só para deixar essa questão do limite, senão a sua fala estende o nosso script todo assim, de temas. Assim. Tá. Pode Quanto ser? tempo que eu tenho ainda? Não, assim, pode falar. Assim, eu não vou cair Não, mas eu na vou... tragédia de interromper vocês. Assim. Tá. É só para lembrar, se não esgotar o nosso tema numa fala única. Assim. Tá. Então Tá eu bom? vou dar um fechamento falando justamente disso, né? Dos limites dos conselhos, né? Do fato da gente ter uma disputa ali com gestores, né? E da necessidade da gente avançar para outras pautas organizativas da classe e pensar na perspectiva do poder popular, que aí a Mariana vai aprofundar em seguida, né? Do quanto é importante a gente pensar o poder popular como algo que é também organizativo da classe e não apenas reivindicatório, né? As pautas reivindicatórias são importantes, mas têm limites, né? E a gente precisa pensar também, aliada às reivindicações, a organização da classe e a organização com autonomia, né? Com a coletividade, vindo da base, né? A organização que tem um espaço privilegiado nas comunidades, nas periferias, né? E resgatar a perspectiva do poder popular, né? E do popular, porque a pandemia traz o risco, né? E uma certa necessidade da defesa da ciência como balizadora das decisões do Estado. Mas a ciência não se sobrepõe ao popular e a ciência não é neutra. A ciência expressa interesses de classe
e num país como o nosso expressa majoritariamente os interesses da burguesia. Então, que a gente possa avançar, né, para um debate que incorpore, né, o componente popular nas defesas sobre os saberes, sobre os estudos, e que incorpore a defesa de uma ciência que busque os interesses da classe trabalhadora, né? Uma ciência comprometida com outro projeto de classe, que não esse projeto, né, que privilegia uma minoria de proprietários, né, da burguesia. Então, era um pouco isso para a gente iniciar o debate. Mari? Bom, eu queria dar boa noite, agradecer pelo convite ao Alexandre, Conselho Estadual de Saúde, por estar produzindo mais esse espaço que eu costumo chamar que é uma trincheira, mais uma trincheira de resistência, de onde a gente pode se encontrar, mesmo a gente tendo condições sociais e econômicas que a grande parte do povo trabalhador não tem, né, de garantir o isolamento social. A gente aqui está se encontrando, né, e compartilhando nossas análises sobre esse triste momento que a gente está vivendo, que a humanidade está vivendo, mas que a classe trabalhadora está vivendo mais intensamente, né, esse aumento da miserabilidade, esse aumento do desemprego, a perda de familiares, né, a perda de enfim, pessoas com quem a gente tem vínculo, né, justamente porque não é garantida essa possibilidade do isolamento social a toda a nossa classe, né? Não é garantida a toda a população. Então, queria agradecer de verdade e parabenizar o Conselho Estadual de Saúde por entender o seu compromisso ético e político nesse momento de manter essa articulação com os sujeitos políticos, com forças políticas, né? Pensando no Cefes, pensando também na Frente Nacional contra a Privatização da Saúde, manter ativo o debate para pensar também as nossas lutas para além das bandeiras, né? Como é que a gente coloca em prática essas lutas e, como a Elaine falou, como que a gente populariza também essas lutas, né? Porque eu acho que a gente tem alguns desafios no que se refere à luta das massas, né? No que se refere à apropriação da classe trabalhadora, do povo trabalhador, de algumas pautas que muitas vezes ficam muito mais verbalizadas, muito mais ditas pelos trabalhadores da saúde, quando, na verdade, são pautas que defendem a vida, né, de toda a classe. Muitas vezes não chegam às classes populares ou a frações da classe trabalhadora com menor acesso, por exemplo, a esse tipo de debate. Então, dizer boa noite também para quem está assistindo. Já vi que tem várias agentes comunitárias de saúde assistindo. Dá boa noite para minhas queridas alunas, com quem eu aprendo sempre no curso técnico de ACS. Estou vendo o pessoal de Caxias, de Nova Iguaçu. Estou vendo o pessoal aqui também, professoras da Fiocruz que estão assistindo, minhas colegas de trabalho, né, e integrantes de movimentos sociais que também se organizam para estar nessa luta em defesa da vida dos trabalhadores. Então, que bom que vocês estão aqui. E espero que vocês possam compartilhar também o link para que a gente possa, mesmo que quando a live acabe, a gente possa seguir ecoando os debates e essa vontade da luta, né, que a gente permanece tendo, inclusive nesse momento. Bom, acho que o Alexandre começou fazendo uma pergunta, né? Ele falou assim, mas vocês podiam falar um pouquinho sobre os limites, né, e essas contradições do controle social? Primeiro, queria me apresentar. O Alexandre falou, sou enfermeira, sou professora e pesquisadora da Fiocruz, sou servidora pública federal, e eu sou militante, além da Frente Nacional contra a Privatização da Saúde, eu sou militante de movimentos comunitários e populares. Então, já tem mais de 12 anos que eu atuo em favela, no Rio de Janeiro, principalmente. Já atuei numa favela chamada Indiana, que ainda tem laços de vínculos, inclusive a gente estava organizando uma campanha lá para arrecadar cestas e leite, enfim, leite para as crianças, para os idosos lá da Indiana, e também faço parte do Conselho Comunitário da Favela de Manguinhos. Então, um abraço para o pessoal de Manguinhos, que eu vi que daqui a pouco vão chegar aí na live também. Bom, pessoal, vocês ouviram o que a Elaine falou? Eu acho que isso é muito importante. Assim, ela foi falando o quanto que, apesar do vírus ser um novo coronavírus, ser o mesmo vírus que acomete, por exemplo, só no estado do Rio de Janeiro, já que a gente está no Conselho Estadual de Saúde, vou falar um pouco da questão do estado do Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro já matou 11.280 pessoas, que no estado do Rio de Janeiro tem a letalidade muito superior à letalidade, por exemplo, nacional. Por quê? Por que o estado do Rio de Janeiro tem essa letalidade?
se é o mesmo vírus. Se o mesmo vírus que está aqui no Rio de Janeiro está lá por exemplo, está em Goiás. Se o mesmo vírus que está em Goiás está lá em Santa Catarina. Por que a letalidade aqui no Rio de Janeiro é tão alta? São as mesmas pessoas que morrem? Esse vírus é realmente democrático, como diz a televisão, como diz a grande mídia? Não, a gente sabe que não é, né? Porque a gente não vive nas mesmas condições, a gente não vive numa sociedade efetivamente democrática, ou seja, que todas as pessoas usufruam do poder econômico e político, né? Que tenham as mesmas condições sociais, econômicas e políticas. A gente não vive nessa forma de organização, né, da vida social. A gente vive num modo de produção, num modo de organização da vida, como a própria Elaine já adiantou, e foi ótimo, é muito bom estar entre literalmente, né, que eu estou aqui no meio, entre camaradas e companheiros de luta, muito bom, estou me sentindo abraçada aqui por vocês. Mas, assim, além disso, eu acho que o que ela falou é muito importante, porque a gente pode se perguntar por quê? Por que o Rio de Janeiro, por que a cidade do Rio de Janeiro tem um prefeito que está anunciando o retorno das aulas e dizendo que a Covid não atinge crianças, e a gente já tem pelo menos 60 crianças mortas por Covid na cidade? Por quê? Né? Por que essas questões acontecem? Acontecem porque a gente não vive numa sociedade igualitária. A gente vive numa sociedade em que aqueles que estão, que usufruem do poder econômico e do poder político são de outra classe, que não é a nossa, ou representam os interesses de outra classe. E é aí que a Elaine fala muito bem de uma classe dominante, né? Então, essa compreensão inicial que está na nossa pele, de quem está no dia a dia fazendo movimento popular, de quem está no dia a dia no controle social, defendendo os direitos dos trabalhadores, dos usuários, enfim, defendendo a vida, né, da população trabalhadora, são questões que a Covid apresenta cruelmente, né, essa situação do avanço de uma pandemia, apresenta cruelmente quando ela se instala num país que já estava assolado por uma crise econômica e social. Ou seja, quando a Covid ela atinge o Brasil, que é um país latino-americano, e apesar das grandes riquezas naturais, do grande potencial que tem, né, para ser um país rico, ele é rico para poucos, não há distribuição da riqueza, a Covid ela é o que o Ricardo Antunes, né, um autor importante aí que discute sociologia do trabalho, ele fala, né, ela desnuda essas perversidades desse modo de produção capitalista. E aí, quando a Elaine fala também, eu acho que é muito importante a gente ouvir atentamente, que a Covid tem acelerado, né, a morte da nossa classe, do povo trabalhador, principalmente preto, pobre, morador das favelas, morador de periferias, do campo e da cidade, a gente vai ver que é exatamente isso que acontece na cidade, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro. A gente tem no Rio de Janeiro 2,5 milhões de pessoas, 2,5 milhões de pessoas morando em favelas na cidade do Rio de Janeiro. E as favelas, ao mesmo tempo que elas são produto de resistência popular, de mulheres e homens trabalhadores que resistiram à expulsão do centro da cidade e permanecem ocupando a cidade, então a favela é o resultado de resistência popular, ao mesmo tempo ela também é um produto de déficit habitacional. Né? Então, não há garantia de água potável, por exemplo, em diversos territórios do Brasil, e nas favelas não é diferente. Existem mais de 30 milhões de pessoas que não têm água potável com regularidade no Brasil. Né? Existem eu estava dando uma lida nesses dados, porque eu compreendo, assim como a Elaine colocou, que a saúde é determinada social historicamente, então falar da Covid não é só falar do vírus, é falar de quem esse vírus atinge, é falar das pessoas, é falar da coletividade que ele atinge, que tem cor, que tem classe, que tem gênero, né, que tem um lugar social e econômico, né, é falar disso. Essa é a perspectiva da determinação social da saúde, como a Elaine apresentou. Então, quando a gente vai olhar os números, por exemplo, do estado do Rio de Janeiro, a gente está falando, então, de um estado que ele é rico no que se refere ao PIB nacionalmente, é um dos estados, né, de produto interno bruto, enfim, a gente vai olhar a riqueza, que tem um dos maiores PIBs, mas que não distribui essa riqueza. Então, você vai olhar, por exemplo, o que está acontecendo na Baixada Fluminense, e aí eu vou convocar as alunas aí que estão assistindo. GCI, depois você conta um pouquinho como é que está lá em Nova Iguaçu, coloca aí no chat, para o pessoal ficar sabendo, né? Na Baixada Fluminense, por exemplo, fala. Só um adendo do seu currículo, assim, para o pessoal entender. Assim, a Mari é professora do curso de ACS
Da Fiocruz, da Escola Joaquim Venâncio, só para o resto do público ficar sabendo. Sim, eu esqueci de falar disso, né? Então, eu sou professora lá da Fiocruz e eu coordeno há 11 anos o curso técnico em agente comunitário de saúde. Então, eu tenho aprendido muito com elas, mas como enfermeira também fui formada na Favela da Maré, como enfermeira de saúde da família, com uma trajetória na atenção psicossocial também, porque já tem alguns anos que eu me formei, enfim. Aí, tem várias alunas, agentes comunitárias, assistindo essa live, para minha surpresa, porque eu não esperava. E aí, por isso que eu estou falando com elas, né? O que tem acontecido, por exemplo, na Baixada, e que é pouquíssimo noticiado, né, na grande mídia, na grande imprensa, demonstra essa necessidade da gente, ao discutir saúde e ao lutar pelo Sistema Único de Saúde 100% público, universal e estatal, defender, por exemplo, o direito universal da água. A água deveria ser um direito universal, deveria estar sendo universalizada e acabou de ser votada na Câmara dos Deputados, acabou de ser aprovada por aqueles que defendem, né, os interesses da Coca-Cola e das grandes empresas como produto privado. E pensar que existem milhares de pessoas sem saneamento básico, sem acesso à água, é falar que essas pessoas têm muita dificuldade de ter saúde. Porque se uma questão, por exemplo, pensando só na Covid, que eu poderia falar de outras questões que se relacionam ao ambiente e às condições de vida, né, que geralmente são todas, até a hipertensão tem relação com condição de vida, né? A gente que está lá em Manguinhos sabe que quando o helicóptero está lá em cima atirando, não há quem não é hipertenso que não fique com a pressão alta. Imagina o hipertenso. Né? Então, até isso tem relação com as condições de vida e de trabalho. Mas lá, por exemplo, quando a gente vai olhar as condições de Nova Iguaçu, o alto índice de famílias, de pessoas que não têm acesso a saneamento básico, no Rio de Janeiro, a gente, em pleno início da pandemia, aqui em abril, mais de 10 favelas sem água para lavar a mão, sem água para tomar banho. E a televisão mandando ficar em casa e lavar a mão. Ok, tá certo. Tem que permanecer em isolamento. Se tiver condições sociais e econômicas para isso, né? Se tiver condições sociais e ambientais também para isso, sanitárias para isso. Né? Então, ao falarmos, né, da defesa de um sistema único de saúde 100% público e universal, e da importância de ocuparmos trincheiras de luta, como, por exemplo, trincheiras que estão por dentro da institucionalidade, como o próprio controle social, que é, né, uma instância regulamentada na Lei 8.142, lá na década de 90, que garante que se tenha deliberações a partir de representações da sociedade civil, não é isso? Né, os gestores, os usuários, os trabalhadores, que tenham essas representações para deliberar, fiscalizar, né, dependendo do controle social, dependendo da instância, fiscalizar e deliberar sobre a política de saúde. Isso é muito importante, mas há limites. Há limites justamente porque quando a gente está falando de instâncias de participação social no âmbito de um Estado, que é um Estado de classes, e a gente veio falando sobre isso, né, antes de chegar a essa conclusão, é um Estado de classes, há limites que são colocados justamente por essa institucionalidade, que garante que uma minoria se aproprie de condições melhores de vida, que se aproprie de uma riqueza em cima de uma minoria. E aí eu queria falar sobre a relação público-privado, porque isso tem interferência, na verdade, vinculação direta com esse Estado. O sucateamento do Sistema Único de Saúde, o desfinanciamento a partir da Emenda Constitucional 95, a revisão da Política Nacional de Atenção Básica, por exemplo, que aprofunda a focalização da atenção primária, né, retirando equipes de saúde da família, demitindo agentes comunitários de saúde, acabando com os núcleos de atenção à saúde da família, núcleos de apoio à saúde da família. Isto interessa a quem? Porque isso está acontecendo. E muitas vezes, quando eu vou fazer trabalho trabalho junto com agentes comunitários, agentes de endemias, com movimentos populares, o pessoal pergunta, mas por quê? Por que, se o trabalho, por exemplo, dos agentes comunitários de saúde reduz mortalidade materno-infantil? Por que, se o investimento na atenção primária, por exemplo, poderia contribuir para rastreamento de casos e o planejamento de barreiras sanitárias, né, um planejamento localizado em relação à contenção, identificação e cuidado dos casos relacionados à Covid? Por que não se investe na atenção básica? Porque é interessante para o sistema privado, né? Porque agora a gente já vai vendo, vou finalizar já, Alexandre, é que a gente fala para caramba, porque além do tema ser complexo, é porque a gente tem propriedade também, porque a gente, né, a gente atua com isso há muito tempo,
e fica animado de poder dialogar sobre isso. Mas, além que eu estava falando, culpa da Alexandra aí, ó. Me perdi. Não, peraí. Tô brincando. Nunca fui Não, tão mas, quieto. eu sei. Ainda bem, né? Tô brincando. Mas, assim, o que eu acho que a gente precisa, na verdade, entender mesmo é que esse subfinanciamento do SUS histórico, que não começa depois do golpe político e institucional, depois do impeachment, é um subfinanciamento que acompanha a história do SUS, tem relação direta com o fato do Sistema Único de Saúde atuar com a iniciativa privada de forma complementar, e que, em muitos casos, não é complementar. O parte do fundo público, historicamente, né, do governo federal que vai para a saúde, parte dele, mais da metade dele, vai para a iniciativa privada. As isenções fiscais da iniciativa privada. Então, assim, o Estado ter um sistema único de saúde público é funcional para ampliação da mercantilização da saúde na iniciativa privada. Então, mais do que lutar por um sistema único de saúde 100% estatal e popular, a gente precisa lutar por um Estado e por uma outra sociedade que não siga reafirmando a saúde e as nossas vidas como mercadoria, porque por dentro desse Estado é difícil. E aí entra a importância da auto-organização comunitária, entra a importância da gente discutir poder popular, que não é a mesma coisa que participação popular. Mas vamos deixar o Alexandre falar e depois a gente desenvolve. Não, por mim, eu deixava assim vocês dois falando, só para assim, organizar um pouco o debate. Eu estava pensando no que vocês dois falaram, assim, e claro, assim, pensando assim, nesse lugar de militante do controle social. As limitações desse modelo, né, conselho, né, vem um pouco do bojo das limitações do próprio SUS, né? Tipo, o SUS nunca conseguiu ser o seu projeto original, que era ser um sistema único de saúde, né? Pouca gente se dá conta disso, porque o modelo original era todo mundo indo para o mesmo lugar, né? Assim, não tinha iniciativa privada, né, no modelo. E esse modelo da participação popular no controle do gerenciamento da saúde veio, né? Agora, da mesma forma que o financiamento do SUS nunca se deu, né, assim, de forma adequada, o SUS nasce subfinanciado. A gente gasta menos per capita que o Paraguai, assim, que país que não tem a ambição constitucional do SUS. Um modelo de controle social sempre foi muito cerceado, né? A Elaine sabe disso tão bem quanto eu. Por exemplo, as deliberações dos conselhos, tanto o Conselho Nacional quanto os conselhos estaduais e municipais, têm que ser assinadas pelo gestor, né? Isso é um mecanismo de bloqueio automático. Assim. A gente já teve decisões lá que nunca vão ser assinadas. Por exemplo, o Conselho Estadual já se posicionou contra as organizações sociais, que são esse biombo de parasitismo do fundo público. Nós temos o documento é publicado no nosso site, mas não vai para a DO porque nenhum secretário de saúde nos últimos 10 anos iria assinar um negócio desse. Ao mesmo tempo, apesar das limitações, por exemplo, o Conselho Nacional tem sido um espaço importante para apontar algumas das canalices. Eu acho que dá para usar o termo do governo federal em relação à pandemia, né? Inclusive para instâncias conservadoras, tipo, eu assisti uma dessas audiências públicas com o judiciário, a juíza se referia ao Conselho Nacional como uma forma de tomar medidas contra o governo federal, ou seja, então eu queria propor para vocês isso, assim, essa dialética entre a limitação e as potencialidades do modelo, que não é o que a gente, assim, tem potencialidade, assim, a gente não pode simplesmente abandonar esse modelo, ao mesmo tempo ele tem limitações intrínsecas, assim. Elaine? Eu acho bem interessante, assim, que você traz, né? Porque eu acho que tem relação também com a própria criação do SUS, né? Que nunca se concretizou, de fato, né? E por vários motivos, assim. O SUS,
né, vem de uma perspectiva da luta do movimento sanitário, né, com suas várias nuances, e tinha uma polêmica, né, ali colocada no seu início, se seria estatizado ou se teria saúde complementar e a suplementar, que tem também, né? E essa perspectiva da saúde complementar e suplementar foi a vencedora, né? E como Mariana colocou, essa complementaridade muitas vezes é invertida, né? E você passa a ter o contrário, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, da fila única de leitos, a gente tem que falar, na verdade, da estatização desses leitos privados, né? Que é um debate que precisa ser retomado, né? Então, a forma de participação possível nesse SUS, né, ela também traz tensionamentos, especialmente porque ela se dá dentro dessa sociedade capitalista em que a gente vive, né? Dessa sociedade em que o que prevalece não é o poder popular e não é o interesse da classe trabalhadora, né? Então, você tem um sistema que foi pensado com o horizonte de uma outra forma de sociedade, diferente dessa, né? Então, ele tem muitas limitações, a começar pela própria sociedade, pela própria forma como essa sociedade se organiza, né? E aí, a disputa entre público e privado, entre os lucros, né? Isso vai fazer muita diferença, né? E você ter gestores, você ter o segmento governamental dentro do conselho, né? E uma sociedade que é organizada dessa forma, né? Coloca muitos limites às nossas decisões, né? E eu compreendo, como você também, que apesar desses limites, se a gente for comparar, né, os diversos conselhos, né, existentes, o Conselho Nacional de Saúde é um daqueles mais avançados, né? Ele é avançado, primeiramente, porque ele tem uma paridade diferenciada. Usuários ali são 50% e trabalhadores 25%, né? Então, isso já dá, nas suas recomendações ou resoluções, né, uma outra cara. Ainda que tenha que ser homologado pelo governo, a gente sabe que eles não vão homologar muita coisa, né? E um segundo diferencial, que eu acho que é fundamental, é a organização dos fóruns de trabalhadores e de usuários, né? O fórum tem um papel muito interessante, o FENTAS e o FORSUS, que é o Fórum de Usuários, de mobilizar e de pressionar o conselho. Então, antes das reuniões, a gente se reúne nos fóruns, a gente debate a pauta previamente nos fóruns, né? Nessa perspectiva de pressionar, de criticar, tem entidades que não são conselheiras, né, no FENTAS. Então, é essa perspectiva de pressão, né, de você estabelecer pressões em cima do conselho e não vê-lo como o único espaço das lutas, né? O conselho, de forma alguma, substitui as ruas, de forma alguma, substitui as manifestações, greves gerais e outras perspectivas organizativas, como assembleias populares, né? E as diversas formas que a gente pode pensar, né? Então, o conselho, ele precisa ser um instrumento a mais, né, com a consciência das suas limitações, né? E um espaço que a gente disputa. Não é espaço para consenso, na minha compreensão, né? É um espaço que a gente disputa ideias, né, que tem ali tentativas de cooptação, né, por parte de gestores, isso, logicamente que tem, né? Mas a grande questão é a gente não ver o conselho como um fim em si mesmo, né? A gente vê o conselho como um espaço e, de fato, a prioridade de frentes, de fóruns e de outras formas de organização popular, né? Eu acho que esse deve ser, né, a nossa luta e a perspectiva de autonomia, né? A defesa da autonomia das entidades frente a qualquer governo, partido político, é fundamental, né? Essa perspectiva de que a gente mantenha coerência nas lutas, né? E a crítica fundamental, né? Fortalecer as entidades, né? Reconhecer a importância de partidos políticos, de sindicatos, né? De sujeitos políticos que são importantes de uma luta que é da classe, né? Que não é uma luta de usuários e de profissionais de saúde, é uma luta da classe trabalhadora, né? Essa perspectiva é a central, eu penso, nesse debate, né? Para a gente avançar organizativamente para espaços de poder popular, que é diferente de participação social, né? E para além da reivindicação, a gente tem a reivindicação dessas pautas, mas é limitada.
a gente precisa da organização para mudar a sociedade, né? Que é um passo além. Acho que é isso. Obrigado, Elaine. Mari, quer complementar? Sim, é bom porque a gente não está nem num debate, né? A gente está um continuando o que o outro está pensando. Isso é muito bom e isso é fundamental para a construção do poder popular. É quando existe alguma unidade, né? E uma unidade que não é só uma unidade tática, ou seja, não é só de uma ação pontual, mas é de estratégia. É de que futuro a gente está falando, de que Estado a gente está falando, de que superação do Estado, enfim, a gente está dizendo, né? Então, é muito bom a gente ter essa unidade e seguir construindo as lutas, né? Não é só uma unidade teórica, é uma unidade política e prática, né? E que com muita teoria também, porque é importante. Bom, estou pensando aqui que, assim, eu concordo que as contradições que constituem o controle social no Brasil têm relação com as contradições do Sistema Único de Saúde, que é atravessado por determinações históricas desse modo de produção. Então, eu acredito que tem um debate fundamental para a gente fazer a discussão sobre os limites da participação social por meio dos aparatos institucionais, né, oficializados do Estado, como controle social, que é o debate de democracia. A gente vive numa sociedade, num modo de produção, em que a democracia ela é verbalizada como se fosse um valor universal, né? Então a democracia, ou seja, ela estaria resumida, o fim da democracia estaria sendo resumido à liberdade de participação. E aí não necessariamente a liberdade de participação, mas na igualdade de condições sociais e econômicas. Então, quando a gente vai pensar, por exemplo, no controle social, você tem uma tentativa, né, importante, e a gente precisa falar disso. O Sistema Único de Saúde é fruto de lutas sociais, de muita organização popular, de organização dos sindicatos, de organização da academia, de organização dos partidos de esquerda, né, e contra, inclusive, que fazia frente, né, ia contra uma ditadura empresarial militar, que fazia frente, que questionava as desigualdades sociais e econômicas que eram também manifestas num sistema de saúde extremamente desigual, que atendia só quem era carteira assinada, só quem tinha o vínculo empregatício formal. Agora, você imagina se a gente estivesse vivendo isso hoje. Hoje, que a gente tem só no momento da Covid, mais de 10 milhões de pessoas ficaram desempregadas, principalmente jovens. Né? Então, é esse onde a gente tem uma informalidade, o maior índice de informalidade, enfim, na história do país. Né? Então, você imagina se a gente não tivesse o SUS. Então, analisar dialeticamente as contradições do Sistema Único de Saúde e desse debate da democracia, que eu acho que, para mim, é central para pensar as contradições da participação popular na relação com o controle social e dos limites, inclusive, dessa participação, são contradições que são constituídas e determinadas pelo próprio modo de produção. Né? Então, você falar que que o dia da eleição é a festa da democracia, é um pouco que ratificar esse entendimento de democracia que se limita à participação e que oculta, por exemplo, de que a muitos é negada, inclusive, essa forma de participação. Né? Então, assim, até pouco tempo, as mulheres não podiam votar. Até pouco tempo, quem era analfabeto também não conseguia votar. Né? Então, o voto, a eleição, ela sim é uma questão fundamental, ela é importante. Agora, a participação, inclusive, no âmbito do controle social, né, que a Elaine falou, dos 50%, quem é que compõe o usuário, ela é fundamental, mas ela é restrita. Ela é restrita a uma democracia que é supostamente representativa. O que eu quero dizer com isso? Né? Que é fundamental a gente fazer o debate sobre uma democracia enquanto um sistema, né, que seja constituído por uma igualdade, por uma sociedade que seja efetivamente igualitária, que não se limite, por exemplo, a direitos que estão simplesmente formalizados como garantias. Né? Então, quando a gente abre a Constituição, por exemplo, a gente tem muitas garantias importantes ali. Saúde é direito de todos e dever do Estado. Né? É direito das pessoas, de todos os trabalhadores, de todas as pessoas, a atenção à infância, à gestação, transporte, alimentação. Mas você tem muito mais garantias formais do que garantias reais.
E essa discussão, né, de uma democracia, da gente alcançar a democracia efetivamente, né, de uma sociedade efetivamente igualitária, social e economicamente, ela passa também por valorizar a democracia participativa. Então, eu não estou jogando terra no fato da gente da importância da participação social. O que eu estou dizendo é que a gente não pode, nesse sentido, se limitar e se satisfazer com a representatividade em fóruns institucionais, porque essa representatividade, ela não confronta, por exemplo, os limites, não confronta os interesses econômicos e políticos que a gente precisa confrontar para superar esse Estado capitalista. E aí, como é que a gente faz isso, então? A gente faz isso abandonando o controle social? Claro que não. Né? A gente faz isso valorizando todas as trincheiras que a gente puder ocupar e colocar as necessidades e os interesses da população trabalhadora, entendendo que o controle social ele é fundamental. Por exemplo, a gente lá, a Elaine é coordenadora da Câmara Técnica de Atenção Básica do Conselho Nacional de Saúde. Eu faço parte dessa Câmara também, mas representando a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, eu não sou conselheira, né? E lá na Câmara Técnica, o trabalho que a gente tem feito ao longo desses anos tem sido fundamental para dar visibilidade às contradições que a Política Nacional de Atenção Básica, por exemplo, de 2017, impõe ao aprofundamento da precarização do trabalho, dos trabalhadores do SUS, ao desmonte da rede de atenção primária à saúde. Então, inclusive para disputar por dentro, é isso também, por dentro o discurso do governo brasileiro na Conferência de Astana, que foi uma conferência internacional que o Brasil, inicialmente, o governo brasileiro, né, estava indo apoiar a ideia dos sistemas da cobertura universal, que é uma proposta do Banco Mundial que reduz o direito à saúde, e, na verdade, aprofunda a saúde como mercadoria, e a gente, depois de muita disputa, conseguiu escrever um documento, Fiocruz também lá, né? Escrevemos um documento junto com o controle social e defendemos com o posicionamento brasileiro, por exemplo, numa luta internacional, a defesa de sistemas universais de saúde, não de cobertura universal de saúde, porque tem uma relação com quem pode pagar, com quem não pode, transformando a saúde ainda mais, né, em mercadoria. Então, o que eu quero dizer? Quero dizer o seguinte, que para nós, que somos militantes em diferentes setores e que somos defensores de uma sociedade efetivamente igualitária, precisamos construir os espaços de controle social, mas não nos limitarmos a eles. Né? Então, precisamos garantir essa fiscalização do que vem sendo feito com o orçamento público, o escândalo que está acontecendo agora. Hoje, a gente teve o secretário estadual de saúde do Rio de Janeiro, o primeiro, né, secretário estadual de saúde do Rio de Janeiro desse governo preso, por causa de fraudes, de licitação, de compra de respiradores, o que é um absurdo. E o controle social tem um papel importante de falar disso, de fazer essas denúncias, de não naturalizar a corrupção, né, e o enriquecimento ilícito dessa classe dominante em cima de suor e sangue da classe trabalhadora. Né? Agora, qual é a potência que eu acho que a gente tem que investir? E aí que eu preciso falar, porque eu estou falando muito do controle social, faz parte, porque a gente está aqui no Conselho Estadual de Saúde, mas qual é a questão? Eu ia pedir só para ler, porque a gente está tendo uma participação no chat muito grande, assim. Aliás, a maior que a gente tem até agora, assim. Que bom. Só para finalizar, assim, que eu acho que para a gente poder abrir... Eu queria ler também um pouquinho. Assim. Tá, é rápido mesmo, prometo. Que o poder popular, ele não é um arranjo institucional que vai ser construído por dentro da ordem capitalista. Né? O poder popular é uma construção que combina um plano tático, ou seja, dessas ações que a gente está fazendo, mas com um plano estratégico, né, que é dessa superação dessa organização em classes. Então, o poder popular ele pode se manifestar em diferentes formas, como se fosse um germe, uma sementinha, né, de auto-organização popular. É o que a gente vê, por exemplo, na Frente Nacional contra a Privatização da Saúde, é o que a gente vê nos movimentos das favelas, denunciando o genocídio negro, acelerado pelo aparato coercitivo do Estado, pela PM, e também pela falta de medidas de proteção social aos trabalhadores e moradores da favela. Né? Então, esse tipo de movimento dos quilombolas, movimento dos indígenas também denunciando o genocídio negro histórico, né, desse país que foi colonizado. Então, assim,
esse tipo de movimentos que são auto-organizados, né, e que disputam e expõem as contradições desse modo de produção e que não aceitam, não naturalizam essas opressões, podem ser constituídos como sementes do poder popular. Né? Agora, o poder popular, eles são e não são o poder popular. Eles são uma participação popular, uma organização popular, mas que a gente precisa, enquanto militante, pensar em como, além de disseminar a importância dessa auto-organização comunitária e popular, como unificar em um programa, né, em um programa político e estratégico para a superação desse modo de produção. E aí sim a gente teria um poder popular. Se a gente conseguisse unificar essas iniciativas de auto-organização e colocar em xeque esse estado de classes. Vamos ler um pouquinho do chat, assim. A Luísa Dantas, defender o SUS, importante política contra a desigualdade no Brasil. Minha companheira de conselho do Centro de Saúde. A Vitória Silva, de Manaus. Fernanda Ramos, aqui de Manaus, que bom ter outras pessoas aqui de outros estados acompanhando esse debate. Valéria Aguilar, excelente nível de discussão em sua composição e sua pauta. Pigato, Fernando Pigato, presidente do Conselho Nacional, está dando parabéns às duas. Mari Arapi, grata por compartilhar todo esse conhecimento. Rosa Almeida, o SUS é o plano de saúde do povo brasileiro. O Manuel fala assim que a gente deveria trazer também a representatividade negra dos índios. Calma que vai ter. Não dá para fazer tudo em um programa, mas vai ter, eu prometo. Ana Lúcia, olá, Vitória. Vou dar o telefone dele aqui, não vou fazer isso agora, não. Marcelo Coutinho, não é urgente deixar de insistir no reformismo e avançar na luta pelo socialismo no âmbito do movimento sanitário? Também acho, Marcelo. Marcelo, professor lá da escola. Legal, Marcelo, obrigada. E alguém pergunta sobre como entra em contato com o Conselho Estadual. A gente tem nosso blog, nosso site, e nossas reuniões ordinárias são sempre na primeira terça-feira do mês, às 10 horas. Por conta da pandemia, elas estão acontecendo de forma virtual, mas a gente disponibiliza o link, assim, é só pedir. É a forma, assim, que a limitação da quarentena impingiu para a gente, assim. Um pouco agora, assim, mais brevemente, assim, com relação a importância desse controle social, que não é poder popular, né, porque a gente não está em processo revolucionário ainda, infelizmente, mas que também tem potências com relação, por exemplo, a essa força mais mercantilizadora e de destruição do SUS, né, Berta? Assim, tinha uma destruição lenta e gradual e segura antes e passou agora para franqueza aberta, né? Uma coisa que o governo Bolsonaro não pode ser acusado é de hipocrisia, né? Ele diz abertamente o que quer, assim. Elaine? É um genocida, mas não é hipócrita, né? Não. Franco ele é. Ninguém pode... É interessante, né, isso que você diz, assim, porque ele nunca mentiu, né? Ele sempre anunciou tudo que ia fazer, né? E votou nele quem queria que ele fizesse tudo isso, né? Mas eu penso que ninguém imaginava o nível que a gente ia chegar numa pandemia, né? De um genocídio tão escancarado, né? E de uma negação da realidade que está ocorrendo, né? Que também não era esperada, né? Então, eu acho que é um governo que aprofunda, né, todas as atrocidades do capital, né? O Ricardo Antunes sempre diz, né, que a normalidade do capital é essa, né? A normalidade do capital, infelizmente, é isso que a gente está vivendo hoje. Então, o que eu acho mais importante, se a gente puder, né, alertar, né, para algo além de tudo que a gente já falou aqui hoje, né, é que a gente não pode se enganar com as alianças realizadas por aqueles que detêm o poder, né, e os bens e a riqueza.
né? Eu acho que a Mariana falou muito bem que a democracia, né, ela não é só poder político, né? A democracia que a gente defende é a socialização dos bens e da riqueza, né? Essa seria a democracia, né? E o que a gente tem hoje de críticas, né, ao governo Bolsonaro é de críticas aos exageros, né, digamos, aos penduricalhos das suas falas, né? Mas não há uma crítica forte na sociedade, né, aos fundamentos dessa sociedade pautada na desigualdade social, né? Essa desigualdade social, essa apropriação desigual dos bens e da riqueza que são produzidos coletivamente pela classe trabalhadora, né? Isso não é questionado em nenhum momento, né? E isso não vai ser questionado pela burguesia, isso não vai ser questionado por aqueles que estão no poder, né? Isso só vai poder ser questionado, né, a partir da população e, mais do que isso, da classe trabalhadora e do poder popular. Então, eu acho que essa é a grande questão. Todo o outro questionamento que a gente possa ter, né, é lógico, a gente defende e a gente luta, né, para que esse governo seja derrubado, né, e não há outra saída que não seja essa, mas não adianta que esse governo seja derrubado se não for pelas mãos da classe trabalhadora. Eu acho que esse é um elemento importante que a gente não pode ter ilusão, né? Então, como a gente pensa as formas de organização da classe, né, para a perspectiva de mudança dessa realidade que não é rápida, que não é agora, né? Então, eu acho que isso que é importante a gente pensar quais espaços organizativos, né, podem servir, né, para que a gente pense a ultrapassagem dessa forma de sociedade, né, que passa pelas reivindicações que a gente apresentou, mas que é mais do que reivindicação, é mais do que tática. É uma estratégia para a superação desse modelo de sociedade. É organizativo, não é reivindicatório só, né? Então, como que a gente repõe os partidos políticos na pauta, né? Os partidos revolucionários, né? Partidos que, a partir de uma perspectiva de mobilizações, vinham sendo demonizados, como se bandeira de partido não pudesse estar em manifestação, né? Bandeira vermelha não pode estar em manifestação, né? Então, eu acho que a gente precisa também resgatar esses elementos organizativos da classe, né? Não é inventar moda, não é inventar roda, né? É resgatar aquilo que a gente defende, né? O lugar do movimento sindical no momento que a pandemia, né, é usada como justificativa para ampliar a exploração do trabalho, né, para ampliar a mais-valia e impor trabalho remoto, teletrabalho sem direitos, né? Impor um trabalho em que é ainda mais alienante e ainda mais explorador, né? E como que a gente se organiza enquanto classe para ir contra isso, né? Porque é um conjunto de ataques, né, que vem sendo já, e esses ataques não são exclusividade desse governo que está aí, eles vêm de antes, diga-se de passagem, infelizmente, né? Mas como que a gente se contrapõe organizativamente, né? E como classe, né? Dialogando, politizando o debate, né? E ampliando através de frentes que têm um grande potencial, né? Eu acho que a luta que a Frente Nacional contra a Privatização trava hoje, né, em articulação com outras lutas, eu lembro do encontro popular que a gente construiu em Manguinhos, né, das perspectivas de luta que tem nos territórios e que precisam ser unificadas, né, porque o isolamento das lutas não nos ajuda, né? Então, acho que é um pouco essa perspectiva, né, de uma luta que abrange a totalidade das pautas, né, nessa perspectiva, né, que a gente não tem a ilusão que a TV Globo está criticando o Bolsonaro pelo exagero dele e não pela estrutura, né, dessa sociedade que ela sempre compactuou, né? Isso acontece com outros sujeitos políticos que agora aparecem para criticar o governo, porque é fácil criticar esse governo, né, gente? Então, absurdo, né? Mas que é importante a gente não ter ilusão. Eu acho que isso é importante, né? Manter a esperança na luta, não com ilusão. Isso aí, não ter ilusão com a conciliação, de que é possível conciliar com os interesses empresariais daqueles que enriquecem às custas do sangue e suor das mulheres e homens trabalhadores, da juventude trabalhadora também, né? Não ter ilusão com essa conciliação, e muito menos de que é só a cada 4 anos que a gente faz luta, né?
Deixa o Alexandre falar que depois eu complemento. Não, só porque a companheira Vitória Silva, que é do Movimento de Moradores e Usuários de Defesa do IASERJ, pediu para a gente divulgar o ato deles, que vai ser dia 18 de julho, sábado, das 10 às 14 horas, durante o horário da Feira Livre do bairro. Ótimo. Qual que é o bairro? Isso eu tenho que saber aqui. Imagino que seja o bairro das imediações do IASERJ, assim. Ela fala que vai ter, além do ato, distribuição de máscaras, assim. Ótimo. Ia falar sobre isso também. Posso falar, Alexandre? Você quer falar alguma coisa antes? Claro, assim, fala e para a próxima, eu acho que cabe a gente fazer não é merchan, porque não é propaganda, mas um chamado para o pessoal conhecer a Frente Nacional contra a Privatização da Saúde, né? Claro, claro. A palavra é sua, Mari. Eu queria aproveitar a divulgação do ato do dia 18 de julho, né, de 10 às 14 horas, que a companheira colocou, falar que denunciar, né, o absurdo que o coronel médico do Corpo de Bombeiros, o Alex Bosquet, que é agora o novo secretário de Estado de Saúde, teve uma participação importante, inclusive no desmonte, né, do hospital, dos servidores do Estado. Então, acho que a gente precisa dizer que a gente não aceita, né, mesmo que ele tenha sido nomeado, que é muito importante não acreditar em conciliação com aqueles que contribuíram para a morte, inclusive de pacientes, ao desmontarem lá o Instituto. Enfim, a gente precisa falar disso. O bairro é o centro do Rio. Ela falou aqui que vai ser em frente ao INCA. O bairro... Vai ser em frente ao INCA. Ela tinha esquecido de falar o bairro, assim. Tá bom. Queria falar o seguinte, né? Eu sim, compartilho de todas as questões que vocês colocaram, mas eu acho que tem uma questão que é importante a gente falar, que a participação popular, ela é fundamental, ela é essencial para a gente pensar em participação com vistas à redução enfim, à luta contra as opressões, mas ela se faz com presença, né? Então a gente precisa estar nos espaços, a gente precisa estar lá, precisa estar nas favelas, precisa estar, e é isso que a gente faz, enfim, estar nas favelas, estar nos movimentos de usuários, estar no controle social, e para além de falar, né, de denunciar essa questão do Estado ser um Estado de classes, eu acho que a gente enfrenta também um desafio aí pedagógico de traduzir essas questões do Estado de classes na relação com a vida concreta da população trabalhadora. Então, a gente está vivendo um momento agora da pandemia que é muito óbvio, assim, a falta, por exemplo, de acesso a leito de UTI em muitas regiões do país para o povo pobre, preto ou indígena, né? E a quantidade de leitos que se tem a mais em hospitais particulares, com uma fração, né, da classe trabalhadora branca, ou a burguesia que é atendida nesses leitos. Ou seja, a gente está vivendo um momento infelizmente, da pedagogia da catástrofe, né? Que, assim, a gente está... muitas forças políticas que acreditavam nessa conciliação, nos acordos dos gabinetes, que acreditavam que era só ocupar certos cargos, né, do executivo, enfim, no legislativo, e que isso daria conta de reformar um Estado, que eu concordo com o Marcelo Coutinho, é irreformável, né? Agora a gente está vivendo explicitamente, né, além do golpe deveria ter servido, né, como uma prova, né, concreta de que não é possível conciliar, porque a burguesia vai puxar o tapete, vai seguir assassinando a classe trabalhadora, vai seguir enriquecendo as nossas custas. Esse momento, a gente percebe uma série de iniciativas de solidariedade, de auto-organização popular, né, uma série de iniciativas da nossa classe, da gente se vendo num sofrimento um do outro, né, se apoiando, procurando cestas básicas, procurando organizar distribuição, como a companheira falou aqui no chat, distribuição de máscara, distribuição de EPI. Então, a gente está vivendo um momento que eu acredito que é um momento de ampliação da solidariedade de classe, mas que ele em si, as ações de solidariedade, elas em si não expressam um avanço da consciência de classe. Elas em si, elas trazem, mais uma vez, né, as sementes dessa indignação, as sementes de que é possível a gente se organizar e produzir ações
em direção aos nossos interesses e pautar o Estado no que ele deveria estar fazendo. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento, então, que é central as organizações tradicionais da classe trabalhadora, que são essenciais para a luta contra esse modo de produção, como os sindicatos, como os partidos, como os próprios movimentos, né, mas tem especificidade, mas não dá tempo aqui de falar, em relação à atuação e à finalidade dessas instituições, mas a gente está vivendo um momento central de que é fundamental permanecer nas bases. Não adianta ficar só com o discurso de participação popular. Né? A participação popular se faz com a nossa classe, se faz ao lado, se faz no cotidiano, se faz no momento que a polícia entra e é isso, a gente se joga no chão e depois levanta e vamos ajudar, vamos ver o que a gente vai fazer. Então, se faz nesse cotidiano. Né? E essas ações que estão sendo feitas agora, a gente tem participado de várias. Né? E lá no Conselho Comunitário de Manguinhos, a gente já distribuiu mais de 600 cestas. A gente lá na Indiana também tem feito, eu falo a gente porque é um coletivo, né? Lá na Indiana, mais de 200 também quilos de leite já foram distribuídos. Tem várias iniciativas acontecendo na Maré, comitês, inclusive, de auto-organizados e de gabinetes de crise sendo organizados nas periferias. E o que tem acontecido, e a gente tem percebido, é que muitas vezes esses gabinetes de crise não, às vezes conseguem uma integração com as unidades de saúde, às vezes não conseguem, porque a gestão terceirizada por OS está assediando os trabalhadores a não comporem os comitês de crise, os gabinetes de crise. Então, eu fiquei sabendo, por exemplo, vou falar, no Morro da Providência, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, alguns trabalhadores da saúde foram assediados para não participarem das ações do gabinete de crise, porque são ações que acabam, ao contribuir, a partir da auto-organização comunitária, para acolher famílias que estão desassistidas, denunciar que o Estado não está assistindo. Então, o que aconteceu? A prefeitura, através das OS, tem feito um assédio moral para os trabalhadores da clínica da família não participarem. Então, isso não está acontecendo só no Rio, na cidade do Rio. Isso tem acontecido também em outras cidades, né? Além do uso político também, muito político eleitoreiro, da pequena política, não dessa grande política, do debate de conquistar corações e mentes para a luta por uma sociedade igualitária. Estou falando do debate político eleitoreiro, do uso, por exemplo, de algumas ações reduzindo o debate. E a gente está vivendo, para finalizar, um momento de derrota da nossa classe. A gente não está no momento de vitória da classe trabalhadora. A gente perdeu com a reforma da Previdência, a gente perdeu com a reforma trabalhista, a gente perdeu com a emenda constitucional 95. Né? A gente está no momento de crise econômica do capital mundial, né? E essa crise ela se manifesta no Brasil com essa retirada ainda mais intensa de direitos, inclusive no momento de pandemia. Tem um anúncio de 100 milhões de reais que vai ser repassado, 100 bilhões de reais que vai ser repassado para banco, nesse momento, o Paulo Guedes anunciou, né, nesse momento de pandemia, enquanto a gente tem 20 bilhões de reais que ainda não foi repassado para o SUS. Então, assim, ou a gente começa, eu acho que é isso, assim, a entender que a centralidade das nossas forças precisa estar nessa organização popular para a denúncia, para a resistência do cotidiano, mas também para uma luta estratégica para uma outra sociedade, ou a gente vai seguir acreditando que a partir de ciclos, que um dia, que reformando algo que é irreformável, a gente vai seguir com o teto, né, enfim, desmoronando em cima da gente. Então, acredito nisso também, nessa luta, que é imediata, mas que é construída história, é imediata, que carrega elementos da história, mas que tem essa perspectiva de um outro futuro, porque do jeito que está, não dá. De novo, a gente nunca teve tanta participação em chat assim, mas aí a gente já tem quase 1h10 de debate. Eu gostaria de já previamente assim, agradecer as duas, falar que eu vou chamar de novo, né, para a gente ter um bom tempo aí de nova rodada. E para finalizar, talvez seja importante falar um pouco do que é a Frente Nacional, né, assim, que também, assim, esse é um espaço que se pretende construtor, né, de novo tipo de poder popular, e que é um pouco das origens do SUS, né, resgata o SUS na sua originalidade radical, assim. Elaine.
É importante, né, a gente falar nesse contexto da Frente Nacional contra a Privatização da Saúde, porque a pandemia deixa nítido o que sempre foi a bandeira de luta da frente, né? Que foi a defesa do SUS e a defesa de outra sociedade, né? E a defesa de políticas de seguridade social articuladas ao SUS, né? A perspectiva de algo que não se encerra na saúde, né? Então a frente ela foi criada em 2010, né? Para ir contra a privatização da saúde, como seu nome já diz, né? Mas para resgatar os fundamentos, né, da saúde pública estatal, né, naquela perspectiva da estatização da saúde que infelizmente não foi vencedora no SUS, né? Então, assim, a defesa do SUS, mas mais do que isso, né, já um apontamento estratégico para outra sociedade, né? E a frente ela reúne movimentos sociais, sindicatos, partidos políticos, né, entidades estudantis, membros de associações de usuários, é de fato um espaço plural, né, e com uma direção política, né, das lutas populares da classe trabalhadora, que eu acho que é importante, né? A pluralidade, a diversidade tem que ter uma direção, né? Não a diversidade em qualquer direção, né? Então a gente tem se reunido, né, de início semanalmente, né, agora quinzenalmente, o colegiado da frente, né, e existem fóruns de saúde também por todo o Brasil. Estou vendo que tem pessoas aí de outros estados, né? Então a frente ela se organiza a partir de fóruns de saúde em diversos estados. Tem fórum aqui no Rio, né? Tem fórum em Manaus, tem fórum em diversos espaços, né? Então sigam lá a nossa página no Facebook, né? Tem diversos materiais, chamadas para ato, né? E a partir disso, eu acho que é importante que as entidades se aproximem, né? Mandem mensagem para a gente, para participar das reuniões, né? Nesse momento remotas e futuramente presenciais, né? E que a gente possa aí fortalecer, né, essa frente na perspectiva da classe, né, e da defesa da democracia para além do poder formal, né? Para além das representações formais, algo que vai para além disso, né? Tem muitos conselheiros de saúde que participam também, tem projetos de extensão universitários, né, que participam, então é um espaço bem plural, né, e com uma pauta bem definida, que eu acho que é importante. Não sei se a Mariana quer acrescentar também. Não, eu ia falar que a gente está, então, na verdade, estimulando, encorajando que existam, enfim, muitas iniciativas de auto-organização comunitária e popular, mas a gente está falando da importância, nessa perspectiva estratégica da luta anticapitalista, de espaços que unifiquem as pautas e que tenham programas comuns. E a frente tem isso, ela pensa um programa para a saúde anticapitalista, né? Então isso é muito importante. Um outro espaço que eu acho que é importante também a gente fortalecer, e a Frente Nacional contra a Privatização da Saúde, lá na 16ª conferência, fez um trabalho lindo, muito importante, né? Os fóruns foram lá representados com uma mesma pauta, defendendo o SUS público 100% estatal, defendendo que é só assim que a gente vai conseguir o acesso efetivamente igualitário, apesar da gente ter a universalidade garantida na Constituição, né? E a gente tem um outro espaço que é muito importante, que a frente também está participando, que é o Fórum Sindical Popular de Juventudes de Luta pelos Direitos e pelas Liberdades Democráticas. Esse é um fórum também muito importante, que os fóruns de saúde têm participado, eu e a Elaine e Alexandre também, a gente faz parte do Fórum de Saúde do Rio de Janeiro, que compõe a Frente Nacional, e a gente também está construindo esse Fórum Sindical Popular e da Juventude, que tem, por exemplo, sindicatos como o ANDES, que é o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, porque a gente tem muitas lutas que são comuns, a gente precisa se organizar, se unificar. Por exemplo, hoje, a gente já teve um anúncio do novo ministro da Educação, estão querendo passar a goela abaixo o EAD, né, intensificando a precarização do trabalho docente, o sofrimento das professoras, a exclusão, né, porque tem muitas pessoas ainda, milhões e milhões de trabalhadores, quase 100 milhões de trabalhadores sem acesso à internet regular. Então, também é uma forma de mercantilizar ainda mais a educação, né? Então, a gente consegue ver linhas de ação e linha estratégica anticapitalista que unificam as nossas lutas nesses espaços. Então,
é isso, assim, no mais é dizer que não é à toa que em Cuba só morreu por Covid menos de 100 pessoas. Não é à toa que em Cuba, por exemplo, a gente vai olhar e que tem um outro sistema, né, de organização societária, tem uma outra história de organização popular, né, com os comitês defensores da revolução, tem uma outra forma de organização realmente popular, né, e revolucionária. Você tem somente em torno, na verdade, de 86 mortes no país inteiro. Aqui, só em Campo Grande, se não me engano, Bangu e Campo Grande, você tem mais de 380 mortes. Ou seja, o número de mortes que você tem num país inteiro que investe em saúde, que investe em educação, que tem uma outra construção, inclusive histórica, né, da forma como eles se organizam, é um número 3 vezes menor do que você tem na região, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Né? Então, vamos que vamos, eu acho que é isso, assim, juntas e juntos, na luta por um SUS efetivamente igualitário e popular e por uma outra sociedade. Muito obrigado às duas. Assim, lembrando que o Vietnã, a gente esquece muito da Ásia, assim, Sim, fala isso. O Vietnã teve 0 mortes, do lado, assim, tendo 1.000 quilômetros de fronteira com a China, assim. E tudo atestado pela Organização Mundial de Saúde. Então, não é propaganda governamental, né? Tipo, isso é importante porque os sobreviventes de 17, digamos assim, estão se mostrando aquilo que a gente perdeu, né? Tipo, o estado de Kerala, na Índia, que é administrado por um PC há muito tempo, tem tido resultados fantásticos, né? Tipo, Cuba. Então, eles apontam ainda um pouco até do caminho. Venezuela também. Até Venezuela testa muito mais do que o Brasil. A gente não está fazendo o básico, gente. A gente não está testando, não está fornecendo equipamento de proteção individual, não está fazendo o mínimo, né? Não está garantindo leito. O mínimo a gente não faz. Então, e não faz por quê? Que é isso, não tem uma economia planejada, né, planificada, não tem uma preocupação com a classe popular. É isso, na verdade é o contrário, é o genocídio dessa classe que orienta essas políticas. Né? Perguntaram o endereço da frente. Vai no Google, Frente Nacional contra a Privatização da Saúde, que vai aparecer lá. É mais fácil do que eu tentar digitar aqui e tal. Deixa eu falar uma coisa. Quem quiser conhecer, eu estou participando também de uma organização de vários comunicadores populares, que é o Favela contra o Coronavírus. Então, quem quiser, é uma página também lá, são várias favelas, vários comunicadores que a gente tem trocado muita ideia, muito papo reto e muita ação também lá, Favelas contra o Coronavírus, e o Conselho Comunitário de Manguinhos. Lembrando que a Fiocruz, e aí como professora da Fiocruz, ela está com um canal de vários materiais de comunicação popular que podem e devem ser baixados, impressos, distribuídos. E aí, assim, é só entrar lá no site da Fiocruz, www.fiocruz.br, que vocês encontram esses materiais de fonte segura, cientificamente comprovadas, e com uma linguagem que é super acessível para ser compartilhado. Eu vou querer o contato depois, assim. Elaine, quer deixar algum recado? Então, tudo bem. Só Tá mesmo bom, então. para participarem, né, das redes sociais do Conselho Nacional de Saúde, da Frente Nacional contra a Privatização, divulgarem lá os posicionamentos, acho que é importante. Tá bom, então. Boa noite, muito obrigado às duas. Vão ser chamadas de novo, já aviso, e até a próxima. Tchau, obrigada, Alexandre. Obrigada. Não sei sair. Não. Não sei sair.